Nós vamos conceder a palavra por até 30 minutos, conforme combinado anteriormente com o secretário, para possa fazer uso da palavra e se manifestar. Vontade. Pode. Alô, som. Boa noite a todos. Cumprimentando o senhor presidente desta Casa Legislativa, vereador Alessandro Simas. Gostaria de cumprimentar todos os senhores vereadores, senhora vereadora. Também gostaria de cumprimentar os servidores dessa Casa Legislativa, pessoal da imprensa que nos acompanha, demais presentes, presidente do sindicato, Tânia, além das pessoas que nos acompanham através da internet. É com grande responsabilidade que nós fomos convidados para assumir o SAMAI no dia 1º de abril deste ano, onde nós gostaríamos de apresentar aos senhores de forma bastante sucinta esses 30 primeiros dias do que nós encontramos, do que nós analisamos, do que nós buscamos de informação em relação ao SAMAI. Eu convidei para estar aqui comigo neste dia a Nelise Ketzer, que é a nossa diretora-geral, o Dr. Paulo Maier, que é o nosso diretor jurídico hoje do SAMAI, e para que pudessem também prestar esclarecimento aos senhores vereadores, à imprensa, sobre as ações que foram executadas nesse primeiro momento e também sobre a questão das denúncias que foram feitas no passado recente. Primeiramente, para que nós pudéssemos fazer um trabalho para o qual nós fomos chamados, nós temos um propósito, uma ação bastante de princípio de administração, de princípio de gestão, que eu acho que todos os senhores conhecem, e que eu vou rapidamente aqui repassar para que a gente consiga contextualizar o momento que nós gostaríamos de chegar nesse momento, nesse encontro aqui na Câmara de Vereadores. Então nós passamos nesse primeiro momento, o momento de detectar os problemas, as ineficiências e os processos internos que nós temos hoje na gestão da autarquia. Dentro desse primeiro momento de levantamento de dados, de análise, nós precisamos encontrar quais são as causas, quais são os efeitos de tudo que tem acontecido, para que nós possamos apresentar melhorias dentro do processo de gestão, monitorar essas melhorias e, consequentemente, no processo administrativo, no processo de gestão que é tão atual, avaliar essas melhorias para recomeçar sempre o trabalho em forma de um ciclo contínuo. Dentro dessa expectativa de administração, que é muito simples, só gostaria de lembrar aos senhores, nós temos um mês de levantamento de dados, onde nós encontramos uma estrutura do SAMAI hoje, uma estrutura da autarquia, que nos deixou bastante satisfeitos, que nos deixou bastante contentes com o que nós encontramos em relação ao atendimento da população. Existem algumas deficiências que nós sabemos que já veio a público, nós tivemos esclarecimentos a respeito dessas deficiências e que nós vamos ter em pouco tempo agora que resolver e apresentar os resultados. Nós tivemos, só para vocês terem conhecimento, eu vou passar alguns dados rapidamente, em relação à produção do SAMAI, um top de produção de água no mês de janeiro, em torno de 415 litros segundo, que foi dentro da média estipulada para 2022, que são 399 litros, um crescimento já de 14,01%. Por que eu trago esses dados, pessoal? Porque isso nos deixa bastante preocupados. A nossa capacidade de produção de água, ela está se esgotando. Esse esgotamento, ele se representa tanto na questão de metros cúbicos produzidos em Brusque, quanto na questão da necessidade de nós apurarmos
a produção, tanto na melhoria aqui na ETA Central, que é através do aumento da capacidade de captação e produção de água, quanto a execução da ETA da Cristalina, que a gente sabe que vai ser a solução na produção e distribuição de água de nossa cidade. Também desceria, é um número bastante impressionante, 722 quilômetros de rede que estão hoje instaladas em Brusque. Essa rede, ela exige reparos, ela exige que seja constantemente feita manutenção para que ela possa abastecer com qualidade as nossas residências, as nossas empresas e a indústria de Brusque. Esse crescimento, nós temos dentro dessa produção de água ainda que fazer uma ressalva bastante importante, que é um índice bastante alto, que é a perda que nós temos hoje em relação à produção da água, a água tratada, a produção da água final que nós temos de 33,65%, ainda é inferior ao índice nacional, né, que é de 39,2%, mas imaginem vocês se nós conseguíssemos fazer a redução dessa perda hoje de água tratada. Um outro dado importante, 48.485 unidades consumidoras no município, com um crescimento de 3,05% em relação ao mesmo período de 2021. A nossa capacidade máxima de produção em relação ao que nós temos hoje é 320 litros por segundo, valor que é muito próximo ao pico registrado em janeiro. Vocês viram que foi maior o consumo, ou seja, nós estávamos produzindo menos água do que estávamos entregando, ou seja, esse índice é bastante preocupante e leva com que a gente tenha bastante cuidado, bastante preocupação com a produção de água daqui para frente. Pode passar. Nós também temos um total de 34.633 faturas emitidas, nesse valor com vencimento em abril, que vai representar, pode tocar, uma situação que nós gostaríamos de apresentar em relação a esses dados anteriores. Por que nós estamos enfrentando dificuldades em relação ao tratamento de água? Por que nós estamos enfrentando dificuldades em relação à entrega dessa água? E por que nós estamos chegando nesse ponto de denúncias em relação à folha de pagamento, de denúncias em relação a funcionários insatisfeitos no SAMAI, que gerou todo aquele processo? Hoje, uma leitura muito simples de tudo que nós temos na cidade para entrega de água, para produção de água, o nosso quantitativo de pessoas, de servidores do SAMAI é insuficiente. Esse dado constatado, nós temos apenas 102 servidores estatutários, esse número precisa ser melhorado imediatamente. Essa relação, essa conexão com os dados anteriores é que eu gostaria de deixar bem claro, e sobre isso que nós vamos tratar especificamente nesse nosso encontro. São 50 servidores seletistas contratados sempre em caráter temporário, todos sabem o que são esses servidores seletistas. São 21 servidores comissionados, um servidor cedido e um servidor administrativo, que completa então 175 pessoas. Hoje o faturamento do SAMAI, a receita em torno de 3.600.000, esse total 77% arrecadado com a tarifa residencial, e nós temos um custo hoje de aproximadamente 3.116.000. Esse valor gera um superávit aproximado de 450 a 500 mil mês, que é utilizado, então, para que a gente possa ter recursos para reinstalação de rede, melhoria na qualidade da água e outros investimentos, como agora vão ser necessários, principalmente aqui na ETA Central, que já de imediato nós fomos obrigados a aumentar a capacidade de produção. Rapidamente, como o nosso presidente nos colocou em torno de 30 minutos, essa é uma visão geral do SAMAI para o que nós temos hoje. Em relação, pode passar, em relação às denúncias que nós tivemos nos últimos tempos, né? Isso, acho que a Casa Legislativa tem nos cobrado, tem nos preocupado. Quais foram as ações que nós tivemos em relação a isso? O que foi feito no SAMAI nesse período, além desse levantamento de dados que eu acabei de mostrar rapidamente para vocês? E por isso, então, nós trouxemos aqui o Dr. Paulo, que acompanhou para a passo
cada uma das denúncias, cada uma das investigações, todos os processos estão aqui, administrativos, né, disponíveis para que vocês posteriormente possam ter acesso, possam consultar e esclarecer também as dúvidas que vocês têm. Nesse momento, então, eu passo ao Dr. Paulo, que vai fazer um resumo dentro desse período das denúncias que foram apresentadas e todas as ações que foram realizadas em relação a isso. Obrigado, Molina, pela oportunidade de esclarecer. Também obrigado ao presidente e todos os vereadores pela oportunidade de estar aqui de novo. Bom, pessoal, eu vou fazer uma análise bem sucinta sobre essas questões das denúncias. Eu vou relembrar que com o antigo presidente do SAMAI, diretor-presidente Camargo, eu estive aqui já disponibilizando na época os processos, trazendo numa reunião informal, mas já colocando desde aquela época à disposição dos vereadores, segue até hoje, à disposição para qualquer informação. Pois bem, os processos, nós buscamos, eu lembro que todas essas denúncias, todo esse imbróglio que surgiu, ele partiu de 2 servidores em momentos de fragilidade, Um servidor teve alterações propostas pelo diretor-presidente Luciano Camargo e iniciou as denúncias, as reclamações públicas, e outro servidor, o primeiro servidor havia denunciado que pessoas estavam dormindo na madrugada em seus horários de trabalho. O segundo servidor denunciante, ele foi flagrado pelo próprio diretor-presidente Luciano Camargo numa situação de dormir em local de trabalho e acabou sendo demitido por justa causa. Ele era um servidor seletista, e ao dia seguinte da sua demissão, ele fez diversas denúncias também, que logo depois, eu já antecipo que logo depois que ele retornou, o SAMAI voltou do seu período de férias, esse mesmo servidor, o segundo denunciante, quis renunciar às suas denúncias, mas o próprio Luciano Camargo disse que deu um despacho que nós deveríamos seguir investigando tudo aquilo que tivesse possibilidade de procedência. Mesmo que o servidor tivesse renunciado às denúncias, tudo aquilo que tivesse possibilidade de procedência, nós deveríamos seguir. Pois bem, pessoal, e nós buscamos tratar os processos com o máximo de robustez, fazendo processos íntegros, transparentes. Os processos, vocês vão ver que das denúncias, voltando ali eu peço para voltar um slide, se for possível. Não, tá ali no primeiro. Dos processos administrativos realizados contra servidores, foram 5 processos, um deles foi absolvido, se comprovou durante o processo que ele não estava dormindo, estava no banheiro, não foi flagrado dormindo. Outros 3 servidores, que são efetivos do SAMAI, foram advertidos, sendo que a advertência é a segunda maior penalidade que existe. Além da advertência, só poderia haver a demissão deles, e a comissão processante, que é formada por servidores efetivos, também com servidores indicados pelo sindicato, entendeu que esses 3 servidores deveriam receber a segunda penalidade mais grave, que é a advertência, que tem reflexos também nas gratificações futuras, não é apenas uma advertência verbal, ela vai ter reflexos na vida trabalhista dessas 3 pessoas. E o seletista, que é um desses denunciantes, foi demitido sumariamente por justa causa. Mas eu volto a dizer, nós tratamos todas as denúncias com o máximo de distanciamento possível, no sentido de buscar realmente apurar se aquelas denúncias poderiam ter a procedência. Então, nós buscamos colher o máximo de provas possível, ouvir o máximo de pessoas possíveis que nos levasse a uma conclusão correta das coisas. E aqui eu falo, me incluindo junto, mas na verdade o SAMAI, a comissão das investigatórias do SAMAI. Então, nós tivemos esses 5 processos administrativos, num primeiro momento. Eu vou tomar liberdade, como a gente está podendo usar esse espaço, de fugir um pouco daquilo que está no quadro e me referir aos processos que eu tenho mesmo comigo. Então, em relação à denúncia desse segundo servidor, que apesar de ter declinado das denúncias dele, o Luciano Camargo mandou seguir, se comprovou, por diversas formas, que a questão do gabarito da prova era improcedente, que a prova que o servidor havia denunciado e tinha sido antecipado um gabarito para ele, na verdade, era uma prova prática. Se verificou, nenhum servidor verificou essas denúncias contra o antigo diretor-presidente de ser grosseiro no ambiente de trabalho, de levar bebida alcoólica, ou levar pizza, ou
Essas questões que foram acusadas, que foram denunciadas contra o antigo diretor-presidente, foram levantadas a sério, de verdade, e realmente nenhum servidor ratificou aquilo que esse denunciante havia passado. Além disso, a questão de haver bebidas, jogo de azar, todas essas informações que acabaram por denegrir tanto a imagem dos servidores da autarquia, tanto ofenderam as pessoas que estavam lá, realmente acabaram não comprovadas. As pessoas do SAMAI realmente, após o horário de serviço, saem juntos, confraternizam, mas o que se demonstrou foi sempre após o horário de trabalho, fora do ambiente de trabalho e, inclusive, se tomando a precaução daqueles que eram coordenadores e coisas nesse... ter um cargo mais de chefia, de fazer isso, evitar que se horários de plantão, antecipando horários de plantão, tivesse qualquer conduta que fosse prejudicar o horário de trabalho posterior, né? Sobre a questão, pessoal, isso é muito importante, das drogas, da ocorrência do uso de veículo do SAMAI para aquisição de droga e venda de droga dentro da autarquia. Isso foi investigado a fundo. O antigo presidente entrou em contato com a Polícia Militar, o atual diretor-presidente Molina entrou não só em contato, mas oficiou a Polícia Militar, oficiou a Polícia Civil. Nós ouvimos vários servidores sobre essa questão e realmente há indicativos que possa haver, né, um ou outro servidor, mas um número extremamente reduzido de pessoas que consumam droga, mas ninguém apontou diretamente alguém, outro servidor, que estivesse consumindo droga no ambiente de trabalho ou que estivesse vendendo droga no ambiente de trabalho, né? Inclusive, nós apuramos a utilização dos veículos da autarquia e se verificou que todas as saídas de veículos, elas foram autorizadas pela chefia, foram registradas nos portões do SAMAI, então nas portarias do SAMAI. Então, claro que isso não significa que não possa ter havido algo às escondidas, mas é importante se dizer que não restou nada comprovado, ninguém indicou outro servidor pessoalmente, e essa conduta, essas coisas impróprias que foram passadas como de forma genérica na autarquia, se ocorreram, foram pontuais e não puderam ser comprovadas, e não ocorrem, definitivamente não ocorrem de forma generalizada dentro do SAMAI, né? Isso é totalmente equivocado, esse tipo de ideia. É importante até, eu gostaria de só fazer um parêntese, a própria comissão interna de servidores, inclusive, se movimentou no sentido de buscar o COMAD, que trata desse aspecto no município de uma forma muito, muito bacana, muito adequada, para que fosse ao SAMAI. Nós fizemos 2 reuniões e há projetos em andamento para prevenção e tratamento e disponibilização de recursos para auxiliar qualquer colaborador do SAMAI que, porventura, tenha problema com drogas. Passado isso, pessoal, nós, seguindo aqui, nós tivemos uma denúncia de bypass bypass, para simplificar, nós tivemos uma denúncia de um desses 2 denunciantes que levou a conhecimento do Ministério Público e da Procuradoria que o SAMAI estaria misturando água bruta com água tratada antes de entregar para os consumidores. Isso foi totalmente descartado, foram ouvidos 3 servidores que trabalham em estações de tratamento, foi apresentado em delegacia um laudo do nosso coordenador de ETA e também do químico responsável, Ricardo Bortolotto, descartando completamente essa possibilidade de haver uma mistura de água bruta com água tratada antes da entrega para o consumidor. Isso foi investigado, volto a dizer, investigado em delegacia, segue em procedimento do Ministério Público, mas é uma denúncia totalmente equivocada, totalmente sem fundamento. A água que o SAMAI entrega é de qualidade e fiscalizada e apurada e periciada de acordo com as normas técnicas adequadas. Seguindo esse ponto, houve uma denúncia também, um dos denunciantes referiu que poderia haver a questão de corrupção, de corrupção não é, digamos assim, a denúncia era de corrupção sobre a questão do asfalto no período de 2018 a 2020, envolvendo uma pessoa designada como cabeça branca que buscaria recursos da empresa de asfalto contratada à época. Foi apurado com o máximo de
rigor possível. Não se encontrou qualquer indício, resquício, qualquer indicativo de que pudesse haver essa corrupção, mas mesmo assim, a nossa equipe técnica, a nossa comissão processante, principalmente, entendeu que se houvesse corrupção seria para acobertar um asfaltamento inadequado, né? Porque por qual motivo mais, né, poderia haver alguma coisa de corrupção, se não para acobertar uma irregularidade em relação ao asfalto. Então foi feito um trabalho de perícia dentro do SAMAI, nossos engenheiros fizeram por amostragem, mas uma amostragem bem ampla, foi feito um laudo de 17 páginas, muito adequado, muito apropriado, no sentido de verificar se esse asfalto entregue entre 2018 e 2020 estava adequado com aquilo que foi contratado. E, de regra geral, assim, não se encontrou nenhuma irregularidade. Não é de regra geral, não se encontrou nenhuma irregularidade. Se encontrou, sim, algumas ocorrências, que já foi tratado até aqui na Câmara em outra questão, às vezes o asfalto novo, daquela parte, das pequenas partes que o SAMAI faz a reposição asfáltica, não agregar de forma correta com o asfalto antigo da pavimentação e a empresa ter que refazer esse asfalto, né? Mas se verificou que sempre que isso ocorreu, não gerou nenhum ônus para o SAMAI. Ocorreu exatamente da forma contratada. Se a empresa da época, né, não estamos falando de hoje, né? Se as empresas da época teve alguma inconsistência no asfalto que ela entregou, ela teve que refazer, foi fiscalizada. Então, o asfalto que foi entregue nesse período, de acordo com os nossos técnicos, os nossos engenheiros, né, foi feito de forma adequada. Então, a gente não há indicativo da corrupção e a questão daquilo que o SAMAI contratou e pagou foi entregue de forma adequada, de acordo com o que foi periciado. Em relação a esse servidor, o primeiro servidor que eu me referi, que o Camargo mudou algumas situações de trabalho dele e ele acabou, né, logo depois ele veio a fazer essas denúncias. Ele teve um problema de saúde, ele foi afastado do SAMAI, ele sofreu um processo administrativo por estar vindo a público denegrindo a imagem do SAMAI, denegrindo a imagem de servidores. Mas isso não foi isso que levou ao afastamento dele. O que levou ao afastamento dele é que ele fez ameaças de público contra o antigo diretor. A própria família dele veio ao SAMAI e referiu que essas ameaças tinham um grande potencial de serem concretizadas, né, em prejuízo da segurança e não só do antigo diretor, presidente, mas de outros servidores. Então, na época, o Luciano Camargo tomou por bem afastá-lo. Logo depois, ele apresentou ao SAMAI um atestado médico, o afastando. Ele segue até hoje em situação de afastamento por conta da saúde dele. É uma pessoa que deve, em breve, próximo mês de julho, ele deve alcançar o período de aposentadoria. Então, o processo dele se encontra suspenso, né? Ele foi advertido no passado, quando iniciou as agressões contra o SAMAI e contra alguns servidores. Foi punido com advertência, ele retomou as ofensas, se reiniciou o processo e aí veio essa questão das ameaças e da saúde dele e o processo se encontra suspenso nesse ponto, né? Não sabe o que vem primeiro, se é a aposentadoria dele ou o regresso dele para o SAMAI, mas de qualquer forma ele precisa retornar às atividades para poder se aposentar, certo? Em relação a denúncias envolvendo a agressividade de um dos coordenadores, até a Ana vai falar isso um pouco também. O que acontece? Foram feitas ali várias ouvidorias, várias questões, e o SAMAI se movimentou como um todo no sentido de aumentar a qualidade do profissional. É isso que aconteceu nesse momento. Mas acho que a Ana vai entrar um pouco melhor nessa questão. Da minha parte era isso, pessoal. De qualquer forma, eu volto a dizer, nós estamos sempre à disposição de todos os vereadores, precisando de qualquer coisa, ou querendo qualquer informação a mais, a gente está à disposição. Boa noite. As denúncias apontavam assédio moral. Então, a parte mais forte do assédio moral era que o coordenador obrigava o servidor a fazer atividades em condições climáticas inapropriadas. Então, isso é muito... quando você conhece em loco as atividades, por exemplo, lá no Guarani, né, um buraco enorme, não tem como evitar com que o servidor
tenha que entrar em uma condição adversa. Porque dentro do SAMAI é isso, os servidores, tem muitos que trabalham muito, e assim, é admirável o tanto que eles trabalham em condições adversas. E muitos deles, esses que trabalham, entram sem olhar aonde estão entrando. Quando um servidor se recusa a entrar num buraco ou a serrar um cano, então é normal que o tom da voz seja mal interpretado, porque realmente não há como escolher condições apropriadas. Tem servidor que não quer, a maioria é contratado, alguns, né, não querem entrar na lama, né? Então não há como ser condições apropriadas sempre. A maior parte das vezes é inapropriada mesmo. Então não há assédio moral, e sim um excesso de trabalho em condições adversas. Então, no mês de março, foram gerados 394 horas e meias a 50%, 209 horas a 100% e 3.470 horas de sobreaviso, né? Isso, ao analisarmos a quantidade, né, principalmente do sobreaviso, porque o trabalho acontece 24 horas por dia, os 7 dias da semana. Hoje, no SAMAI, é feito a escala de segunda a sexta, o que é inviável. Então, e pouquíssimos servidores. Então, em resumo, né, vou resumir bem, nós estamos realizando o processo seletivo para a área de técnica, que nós precisamos urgentemente de servidores. Nós estamos, já está em fase da licitação o concurso público, visando tanto servidores para a área técnica, para a área administrativa e para as áreas de captações. Tá? Não tem como reduzir horas extras e sobreavisos nessas duas áreas sem que ocorram a contratação. E hoje os processos seletivos que têm vigente, eles não têm a possibilidade de o trabalhador fazer 12 por 36, mesmo que a lei prevê. E nós estudamos a possibilidade de inserir para os contratos temporários e para os novos efetivos a escala 6x2. A escala 6x2 eliminaria as horas extras, porque trabalha 6 dias e folga 2. Não para implantar isso para os servidores atuais, mas colocando servidores novos nessa escala, cobriria o final de semana. Tá? Só que enquanto isso não acontece, né, nos próximos dias vocês receberão um projeto de lei prevendo a escala 6x2, né, para os novos contratados. E enquanto os editais não prevêem a jornada 12 por 36, a gente não tem como trocar de imediato e controlar as horas, né? Está sendo analisado. A instrução normativa 02 já vedou na área administrativa, porque a área administrativa a gente tem como contornar, a gente tem como programar os serviços. Mas na área técnica e na área de captação, nós não temos como cortar de imediato horas extras e sobreavisos, porque isso, sem gerar uma nova escala de trabalho, impossibilitaria os servidores de estar prestando serviço. E nós, como comunidade, precisamos dos serviços prestados 24 horas por dia. Então, hoje, 54 servidores são gratificados de função. Então, qual a análise que está sendo feita com essa gratificação de função? Foi feita a Instrução Normativa 03 de 2022, onde todos os gratificados têm que justificar as funções que fazem e as funções que fazem além das descritas na lei, né, que justifique ganhar a gratificação. Em cima dessa análise, não pode mais haver, na instrução já diz, falta de pontualidade, tem que ter assiduidade e vai estar atrelado a uma consulta, né, de satisfação do cliente também. Então, nós já estamos com todas as informações dessas gratificações de função,
onde a comissão já está analisando quais serão mantidas e quais serão extintas. Eu não posso dizer que hoje, porque esse slide ele refere-se ao mês de março, né? Ali até que a gente fez no começo desse mês. Hoje são 52 servidores que receberão a gratificação por comissão, né? Era 101. Todas as comissões foram analisadas. As que tinham integrantes, né? Por exemplo, 18 integrantes, elas se mantêm em 5, com todas tendo que mostrar os resultados, e diante desses resultados, 3 comissões foram extintas. Muito se fala das comissões, é nos últimos tempos, não é? Então, a gente trouxe aqui um gráfico com as gratificações, quando elas foram concedidas, para a gente só ter uma visão geral, né? Então, só convido vocês a darem uma olhada que o maior número de gratificações de função ocorreram em 2015. Aqui é um quadro, né, dos servidores que conquistaram a gratificação de função e qual o diretor-presidente ou diretor-geral, respondendo por diretor-presidente, concederam, né? Então, no gráfico, demonstra que não foi, nas últimas gestões, os maiores números de gratificação. Então, as mudanças, né, que estão ocorrendo são as instruções normativas. Hoje a gente já tem 4 instruções normativas publicadas, aonde também auxilia os gestores, né, os coordenadores, por exemplo, da técnica, que fazem um excelente trabalho, a manter a equipe trabalhando no mesmo ritmo deles. Então, a instrução normativa, tanto de conduta, quanto o uso de EPIs, quanto a redução de horas extras, já foram publicadas e está acontecendo no dia a dia, né? E junto com isso foi publicado, então, a portaria 140, que é o que possibilita a gente ir lá em loco toda hora verificar se essas atividades estão sendo feitas. E nós precisamos mesmo mudar a escala. Diante dessa escala, como eu já expliquei para vocês, a gente está abrindo um novo processo, legalizando o 12/36 e vamos entregar um projeto de lei para a escala 6/2. Bom, obrigado a Anne, obrigado ao Dr. Paulo, né? Algumas informações, como eu digo, de cunho geral, acho que pelo tempo a gente está correndo aqui um pouquinho, mas acho que deu para exemplificar o que nós gostaríamos de repassar aos senhores. Também, durante esse primeiro momento, nós fizemos um levantamento de todos os contratos do SAMAI, onde nós identificamos, né, quais eram os contratos que estão abertos, as licitações que foram executadas, o que essas licitações representam de investimentos no SAMAI. Hoje nós temos um total de aproximadamente 31 milhões em contratos em aberto no SAMAI. Desses valores empenhados até agora, 7 milhões e 700. O SAMAI, além de cobrar a sua própria fatura, ainda tem hoje 13 convênios, né, onde os valores são cobrados na fatura de água, acho que todos vocês têm conhecimento. Esses convênios têm passado por uma atualização monetária, mesmo porque o valor era extremamente baixo, não comportava sequer as despesas que nós tínhamos em relação às tarefas que eles acabam dando. E fizemos já o ano, na última gestão, foi feito um reajuste bastante significativo e agora, cada ano, então, a aplicação dos índices monetários para que a gente possa manter esses valores atualizados. Desses contratos, então, aproximadamente, né, nós estamos aqui falando em números, 6 milhões e 670, que é a construção da nova ETA, lá da Cristalina, que é o futuro do abastecimento de água de Brusque. Só para vocês terem uma ideia, nós gastamos hoje aproximadamente R$450 mil por mês de energia elétrica para manutenção de todo o sistema de tratamento, captação e distribuição de água do SAMAI. Achei um valor bastante significativo, né? 5 milhões de reais por ano, aproximadamente, gasto em relação a isso. Na recuperação asfáltica, quase outros 5 milhões. Aluguéis de máquina, aquisição de produtos químicos, fornecimento de óleo diesel, nesses valores que estão ali apresentados.
E volto um anterior. Não, mais um, é isso aí. Uma outra situação que nós encontramos em relação à gestão de resíduos recicláveis do SAMAI, já foram tomadas as providências, conforme já haviam orientado para que a gente pudesse fazer isso de imediato, né? E por último, pessoal, acho que está no tempo ali ainda, mas pode ser, qualquer coisa a gente depois fica à disposição para as respostas. Eu gostaria de fazer, nesse momento, para finalizar o nosso trabalho, um depoimento de uma pessoa que está na gestão pública aí, que sou eu, há 5 anos praticamente, e eu finalizo essa apresentação dizendo que nesses primeiros 30 dias que eu tive à frente do SAMAI, eu aprendi muito mais com os nossos servidores do que eu pude oferecer a eles. Em todas as administrações, nós encontramos como maior capital de uma empresa, a mão de obra, ou seja, o serviço, o servidor que está ali presente. Nós temos hoje no SAMAI pessoas de empenho e competência e diferencial inigualável. Nós temos hoje um quadro de servidores valorosos, dispostos a executar as tarefas com bravura e que nós estamos desvalorizando esse capital humano que nós temos com essas denúncias vazias, infundadas, sem provas e que nenhuma delas veio a ser verificada ou que pudesse dar sequer sequência nessas denúncias. Eu acho um afrontamento, e aqui eu ratifico a minha palavra, um desrespeito aos servidores do SAMAI que se dedicaram, muitos deles por 20, 30 anos que estão lá à frente desse trabalho, sendo com uma folha de pagamento completamente fora de contexto, foi divulgada recentemente na internet, tirando sequer a condição de defesa daquelas pessoas. Foi incluído ali folha de pagamento que inclusive tinha a exoneração de um servidor, outro que recebeu férias em pecúnia, outro que recebeu a licença prêmio em pecúnia, ou seja, não era a folha oficial daquelas pessoas. Se as pessoas que estão lá hoje recebem um bom salário por estarem lá há mais tempo, é porque tem mérito. Essas pessoas, elas durante toda a semana, por 24 horas por dia, 7 dias na semana, estão ali para entregar água para nós. E é um desrespeito o que foi feito com o SAMAI nesses últimos tempos. Não estou aqui para entregar de forma completa um relatório, não estou aqui porque em 30 dias isso é impossível, todos sabem, mas eu estou aqui sim, nesses primeiros 30 dias ou 40 dias que estou à frente do SAMAI, para bater uma salva de palmas muito grande aos servidores e parabenizá-los pelos trabalhos que eles executaram durante todo esse período. Muito obrigado. Obrigado, secretário. A gente vai deixar a palavra livre aos vereadores por até 2, 3 minutos para fazer perguntas e aí para que eles possam esclarecer as dúvidas. A palavra, vereador Jean Pirola. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a plateia aqui que nos prestigia, o pessoal do sindicato, dos servidores públicos, funcionários do SAMAI, enfim, nosso querido Natal Lira, presidente Molina, Anne, doutor Paulo, primeiramente, eu quero dar os parabéns pela apresentação aqui feita, principalmente pelo reconhecimento feito aos servidores do SAMAI. Eu conheço eles, uma grande maioria deles, há mais de 2 décadas, desde que eu moro em Brusque. Trabalhei no Telecentro, com a equipe do SAMAI em 96 e 97 e conheço muitos deles desde então. E há muitos e muitos anos, em outras gestões, os servidores vêm sofrendo por causa de briga política. E o servidor não tem que estar envolvido em briga política. Isso há muitos e muitos anos. Infelizmente, quem sofre é a autarquia. Quem sofre é o funcionário público efetivo. Quem sofre é aquele que dá a cara a tapa. Infelizmente, é isso que nós vimos. E eu quero aqui, de antemão, fazer uma defesa aos funcionários do SAMAI, da grande maioria que eu conheço, que infelizmente houve uma matéria na mídia que foram pegos dados aqui na Câmara de Vereadores em processo, em documentos que foram enviados para cá, e que agora, Anne, eu quero te dar os parabéns que você reconheceu
que não é estranho eles receberem essa quantia, porque não tem funcionário realmente para trabalhar. Não foi feito os concursos necessários para colocar funcionários no SAMAI. Obrigatoriamente, os poucos que têm que trabalhar dobrado. Então, eu não vejo estranheza em ter horas extras a mais, porque são só aqueles funcionários que trabalham. Eu defendo aqui os eletricistas lá, que não são só eletricistas. Eles fazem o elétrico, o hidráulico, a parte de encanamento. 57 bombas eles tocam em 2 pessoas. 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então não podem ficar doentes, não podem ter um aniversário, não podem viajar para ver um parente, porque tem que trabalhar. E aí estão ali e não podem receber horas extras. Então eu faço a defesa em nome deles, também levando a defesa em nome dos outros funcionários. Eu fiquei abismado com uma declaração que foi dada, e infelizmente, senhor presidente, eu gostaria de 1 minuto para encerrar, sobre a gratificação de comissão, que 87 dos 182 recebiam, que saiu no jornal, com 47%, sendo que a prefeitura tem 4.267 funcionários, 95 recebem gratificação, 2,3%. O SAMAI tem as mesmas comissões que a prefeitura. A Câmara de Vereadores tem as mesmas comissões que a prefeitura e o SAMAI. Se nós formos levar em consideração porcentagem de funcionários, a Câmara tem 100% de gratificação de comissão. A gente não pode jogar as palavras ao vento, porque você acaba atingindo quem? O funcionário. Então, Anne, novamente, eu dou os parabéns que realmente estão revendo essa questão. São poucos funcionários, necessita o SAMAI de mais funcionários, mais profissionais habilitados. E eu espero, do fundo do coração, que essa equipe que está lá trabalhando nesse momento, que eu sei, que eu confio, porque são profissionais ao extremo, possam levar o SAMAI no patamar que ele merece. No patamar de excelência que ele merece. E principalmente com a quantidade de funcionários que ele merece. Quero agradecer aqui, mas esse é um desabafo que eu queria falar em nome dos funcionários também, porque nós fomos procurados também por funcionários que ficaram extremamente decepcionados com as informações que saíram na mídia, assim como nós também, e hoje nós vemos que realmente houve esse estudo, houve essa verificação, e este erro de interpretação está sendo corrigido pelo número mínimo de funcionários que o SAMAI tem. Eu espero que realmente saia do papel e a gente possa fazer o SAMAI ser reconhecido como ele realmente deve ser reconhecido. Serei seu presidente. Obrigado Molina, obrigado Anne, obrigado Paulinho, que realmente esclareceram e muito as dúvidas aqui, e por isso que ultrapassaram o tempo, porque era necessário para trazer essas informações, esses esclarecimentos a essa Casa Legislativa. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Ivan Martins. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, prezados brusquenses que acompanham a nossa sessão, quero cumprimentar aqui também o diretor-presidente William Molina e também os demais, tanto o jurídico quanto a diretora-geral, Anne, que está presente também. Quero inicialmente, presidente, parabenizar aí o grupo, que veio diretivo do SAMAI, que veio aqui, fez uma excelente explanação, colocou a real situação do SAMAI, como encontrou e como está deixando, como está preparando a autarquia. Então, realmente merece aí os nossos cumprimentos. Claro que a gente sabe que 100% é difícil sempre funcionar. Sempre tem uma deficiênciazinha. Tanto é que veio em cargos não comissionados, gratificados, houve uma redução significativa de 100 para 52, se não me falha a memória, isso mostrando que realmente esse grupo que foi para lá para trabalhar com seriedade e colocar o SAMAI de volta ao patamar onde ele sempre esteve. Essa aqui é a realidade. E nós precisávamos sim, que esse grupo que lá está fizesse esse levantamento para mostrar o que estava certo e para mostrar o que foi acertado. Isso realmente
né, nos deixa muito satisfeitos. Mas eu tenho, em várias vezes que passei aqui por esta casa, o diretor-presidente SAMAI, eu tenho ouvia constantemente as administrações falarem numa possível reforma administrativa do SAMAI. Muitas vezes se falava, mas na verdade isso nunca aconteceu, né? E nós estamos vendo que os funcionários estão clamando por isso. Estão solicitando, pedindo ajuda no sentido, né, de levar isso ao executivo para ver se essa administração, então, faça essa reforma administrativa. Então, eu quero deixar essa uma pergunta. Se realmente existe essa expectativa, né, dentro da administração pública de fazer essa reforma administrativa do SAMAI, né, para que possa, assim, atender uma reivindicação antiga dos funcionários. Se já esse concurso que foi citado, que foi aberto, se já faz parte desse processo, né, mas eu gostaria que se pudesse esclarecer para que todos nós possamos ter conhecimento. Obrigado, presidente. Claro. Então, vereador Ivan, a gente, em relação à reforma administrativa, nós sim recebemos uma proposta dos servidores já o ano passado, onde nós estivemos fazendo uma análise prévia. Essa reforma precisa ser estudada, ela precisa ser verificada junto ao sindicato também, que acompanha sempre essas discussões, que eu acho que isso é importantíssimo. Existe, nessa proposta que foi entregue, na minha visão, numa primeira leitura que nós fizemos, algumas mudanças que precisam ser realizadas, né? Mas essa discussão é uma discussão que deve levar ainda um pouco mais de tempo, Ivan. Hoje, nós temos que resolver o problema do SAMAI através da inserção, da contratação de pessoas. Nós temos, quando nós fizemos a reforma administrativa o ano passado, em relação à Previdência, a reforma da Previdência, nós tínhamos uma preocupação que nós sempre apontamos isso durante todo o processo de discussão. E é um compromisso que nós temos, isso a presidente do sindicato está aqui, de nós promovermos concurso público tanto na Prefeitura Municipal de Brusque quanto também no SAMAI. Por quê? Nós sabemos que com a aposentadoria dessas pessoas, nós temos muitas pessoas no SAMAI, agora eu não tenho o número exato, acho que até tinha um gráfico ali que mostrava, que essas pessoas elas naturalmente vão se aposentar, naturalmente vão entrando no processo de aposentadoria. E quem vai pagar ou quem vão ser os responsáveis pelo pagamento dessas aposentadorias no futuro? Então, essa recomposição do número de servidores, tanto na Prefeitura quanto no SAMAI, foi uma preocupação que nós tínhamos lá quando nós discutimos a questão da Previdência. Então, nós já estamos com o processo de contratação para o concurso público do SAMAI em andamento, já está sendo feito o edital, já está na licitação o edital, para que a gente faça essa recomposição de forma mais imediata. A discussão está em aberto, sim. A reforma administrativa do SAMAI foi uma proposição dos próprios servidores. Eu recebi esse documento e confesso que, se eu não me engano, foi em meados de 2021, ali, meados do ano passado. A gente não deu a sequência ainda ao que deveria dar, mas a gente vai discutir, com certeza, porque se faz necessário. Vereadora Marlene? Pois não. Só um tempinho. Assim, enquanto a gente está em loco, eu conversei com vários servidores para verificar qual realmente era a necessidade dele nessa reforma, porque eles colocaram muita expectativa nisso. Então, muitos deles me responderam que ali estava previsto um cargo que eles realmente executam. Então, assim, lá no passado, em 2007, 2008, foi criada uma expectativa de transição de cargo. Então, antes de nós estamos analisando, na quinta-feira a gente já tem a primeira conversa, nós vamos fazer, sim, a análise dessa reforma administrativa. Porém, é o que eu estou conversando com os servidores. Muitas coisas que eles entenderam, que foi a eles prometido lá em 2008, 2009, não é possível dentro da legalidade hoje. Né? Então, por isso que tem que fazer esse acerto. Mas na quinta-feira a gente já vai começar a negociação.
Só que o concurso público ele tinha que acontecer antes para a gente poder sanar as questões de hora extra sobre aviso e também porque nós tínhamos 2 auditorias de Tribunal de Contas que a gente precisava abrir o concurso, que precisa mesmo executar para que essas sejam arquivadas. Tá? Vereadora Marlina. Eu cumprimento a todas e todos aqui presentes. Gostaria de cumprimentar o senhor William Molina e toda a sua equipe que aqui está. Em especial, eu fiz algumas pontuações e vou ser bastante breve em torno do que fora colocado e apresentado nesta noite. Quero começar dizendo da importância desse processo de transparência, de vir aqui, de apresentar e de estar trazendo esses dados após esses dias trabalhados. E eu já vejo como positivo também, muito positivo, os movimentos, por exemplo, de rever a questão das gratificações. Eu já acho que são dados que já trazem indícios do quanto foi importante esse movimento de olhar para o SAMAI de maneira mais apurada. Eu vejo o próprio entendimento da necessidade de um concurso público para melhorar o quadro e o atendimento do SAMAI como algo importante e que vem no bojo dessas denúncias e dessa discussão. Vejo também como uma importante forma de desconstruir aquilo que, afinal, o procurador do próprio município diz, que a autarquia é um chapéu velho. É uma oportunidade de trazer a comunidade e apresentar aí o trabalho e o que tem encontrado e visto lá na autarquia. Quero me dirigir especificamente à servidora e ao servidor da autarquia, como uma servidora pública dessa prefeitura, desse município que sou. Denúncias, elas não estão localizadas no bojo de briga política. E um parlamentar, uma parlamentar, quando olha para atenção para as questões de denúncia, o mínimo que tem que fazer é olhar para a questão com a seriedade e com a firmeza que isso requer. E o movimento não pode nos constranger ou nos ofender pessoalmente, porque no serviço público, nós, como servidores públicos que somos, a gente também tem todas as prerrogativas para assegurar que o bem daquilo que é público, daquilo que é nosso, seja garantido. Então, nesse sentido, peço um minuto para concluir minha fala, eu quero reafirmar aqui a toda servidora e a todo servidor do SAMAI que em nenhum momento as denúncias devem ser encaradas como algo que venha ofender, mas sim que venham levantar a nossa atenção para continuar defendendo o SAMAI, que é uma propriedade deste município, é um patrimônio deste município. E que saio daqui bastante feliz em saber que há um entendimento de que precisa se melhorar, se ampliar e defender esta autarquia. Que bom que a gente chega, então, a esses consensos. E, por fim, quero reafirmar aqui o meu compromisso também em olhar atentamente e, sim, fazer a defesa desta autarquia que é de todos nós. Muito obrigada. Obrigado, vereador. Vereador Josimar. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, comunidade aqui presente, imprensa que nos acompanha, todos que nos acompanham em suas casas. Eu quero iniciar minha fala parabenizando o presidente do SAMAI, William Molina, e toda a sua equipe. Molina, que enquanto estivemos lá à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social, muitas vezes
Tentamos lá para acertar alguns detalhes e conseguimos. A Ana, que sempre nos atendeu muito bem lá. Comentar também o Dr. Paulo. Eu quero só deixar uma colocação, Molina, e fazer um pedido, na verdade. Como todos sabem, ou quem não sabe vai ficar sabendo agora, eu tenho uma residência lá no Tomás Coelho, porém não moro lá hoje, mas eu tenho uma casa lá. E 2020, 2021, 2019, nós tivemos em toda aquela região muitos problemas com falta de água. Região Tomás Coelho, Cedro Alto, Cedrinho, Dom Joaquim. Mas, porém, também é bom deixar dito aqui que fomos bem atendidos. Nós ficamos até 3 dias sem água lá, eu na minha casa, por exemplo, mas solicitávamos o caminhão-pipa e nós éramos atendidos para reabastecer ali as caixas de água, mas era muito complicado para as famílias. Eu morava lá também, passava por essa dificuldade. E que essa nova equipe agora dê uma atenção especial para a ETA da Cristalina, para que nos próximos 2, 3 anos, ou nessa gestão, vamos dizer assim, que nós consiga resolver esse problema da falta de água. Melhorou já hoje bastante, foi puxado, eu acho que lá para a região daqui do centro, já melhorou bastante, mas sabemos que ainda tem falta de água, mas que nós possamos, presidente Molina, nesses 2 anos que resta, quase 3 anos dessa gestão, concluir. Né? Ou se não concluir, mas deixar isso bem encaminhado para que aquela população daquela região não sofra mais com essa falta de água. Muito obrigado. Não podia perder a oportunidade de fazer essa colocação. Obrigado, vereador Cacá. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora. Boa noite para o Molina, para a Anne, Paulinho. Uma pergunta bem direta, talvez vocês não tenham essa pergunta agora, mas a gente sabe que o SAMAI é um órgão que é muito criticado. Né? Qualquer coisa, estou sem água em casa. Lá a orelha fica quente, de tanto que escutam. Né? Aí liga para vereador e fala, porque o cidadão sempre acha que o problema dele é o único da cidade e é o principal e tem que ser resolvido. A gente sabe que é assim que funciona. Num mundo perfeito, qual é a defasagem de funcionários hoje do SAMAI? No mundo, não assim, o que vai dar para fazer numa sequência próxima, com concurso, né, e tudo mais. A gente viu ali os números que vários estão para se aposentar já. No mundo perfeito hoje, Molina, Anne e Paulinho, quantos funcionários que o SAMAI deveria ter? Seria essa a minha pergunta. Obrigado e muito obrigado pela presença de vocês aí. Para atender todas as ETAs e a captação e mais a área técnica, nós precisamos de 48 servidores. Desses 48, de imediato, sem aposentadoria, desses 6 que possivelmente vão se aposentar esse ano. Eles se aposentando, a gente precisava de 48 mais 6. Importante, vereador Cacá, né, ressaltar que nós estamos falando que os servidores hoje do SAMAI, eles estão trabalhando no limite. No limite. Nós temos hoje uma cidade com praticamente 140 mil habitantes, onde nós temos um abastecimento de água com 70% aproximadamente vindo aqui da ETA Central, sendo que essa ETA já está bem trabalhando no limite. Se há que ter uma preocupação de todos nós, como vocês, senhores, como vereadores, né? Nós como responsáveis, como hoje responsáveis pela gestão, é que nós precisamos pensar seriamente nessa questão da água de Brusque para os próximos anos. Nós já temos, todos vocês sabem, acompanhem, agradecemos, nós diversas vezes o prefeito já fez esse agradecimento público pela possibilidade que nós tivemos de colocar o projeto da ETA Cristalina em ação, através dos empréstimos, através das liberações que essa casa fez e colaborou imensamente para que a gente pudesse fazer isso.
Mas é uma preocupação, o vereador Cacá, que nós temos e não há outra saída, não há outra saída. Primeiro, nós temos agora a ampliação da ETA Central, que não vai ser suficiente. Talvez atenda aí mais 1 ou 2 anos, conforme os engenheiros responsáveis nos passaram. Mas a ETA da Cristalina é, sem sombra de dúvida, a única saída para que o nosso município possa continuar sendo abastecido com água tratada, produzindo, então, o crescimento da nossa cidade, o desenvolvimento econômico e as pessoas continuarem tendo a qualidade de vida que tem hoje em Brusque. Bom, nós estamos agora com 74% da terraplanagem concluída. Nós tivemos alguns contratempos em relação à questão de tempo, a retirada de barro. Não sei se os senhores já tiveram oportunidade de conhecer, mas eu convido a todos a conhecerem, né, o ambiente. Em 74%, 75% de toda a terraplanagem concluída. A terraplanagem ficando pronta até agosto, que é o prazo dado pela empresa que ganhou a licitação, tem trabalhado fortemente. Nós temos uma equipe de fiscalização bastante atenta a isso. Nós temos uma empresa contratada para fiscalização da obra. Ela tem andado de acordo com a expectativa. Finalizando o vereador Josimar em agosto, e nós conseguindo assinar o contrato com o Fomplata até este mês de agosto, que é a nossa perspectiva, existe agora o encaminhamento ao gabinete da Presidência da República em Brasília, e em seguida, então, a assinatura desse contrato. O primeiro contrato a ser licitado é a ETA da Cristalina. Então, se nós conseguirmos, né, e esse é um esforço muito grande por parte da nossa equipe aqui da Prefeitura de licitação, fazermos esse processo acontecer até o final do ano de 2022. Iniciando os trabalhos em 2022, a perspectiva da empresa que fez o projeto, a MPB de Florianópolis, é que em 2024 a gente consiga fazer a produção de água na Cristalina, no final de 2024. Então, essa perspectiva é uma perspectiva bem otimista, mas que nós temos que nos agarrar nela para que a gente consiga. Mais tardar, arrebentando todos os prazos, 2025, nós temos que estar produzindo água na Cristalina. Vereador André Vec. O trabalho mais importante que a gente precisa hoje, e é onde a gente está tendo maior dificuldade, é no CCO. É uma equipe com 4 pessoas que precisa só ficar olhando a tela, só que é o mais importante porque ele requer conhecimento. Pela pressão da água, eles vão saber quando que um cano vai estourar. Hoje a gente tem servidores capazes de ver isso, né? Eles olham e eles dizem, ali não tem ainda um vazamento, mas por debaixo, né, já está acontecendo uma vazão maior. Só que hoje, essas pessoas que verificam isso na tela, eles fazem 2, 3 tarefas, então eles não conseguem ficar ali olhando. Nós precisamos de servidores efetivos para treinar eles, junto com esses servidores de casa que trazem todo o conhecimento para ficar olhando a tela, e ali a gente vai identificar antes de um vazamento acontecer. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público que nos acompanha aqui, também em casa, nas redes sociais, imprensa, servidores, e também a equipe da gestão aqui do SAMAI, né? Muito boa noite. Presidente, primeiro, a gente fala do SAMAI, né? A gente remonta aqui os últimos meses, a forma injusta como o SAMAI foi atacado, né, difamado, informações fora do contexto que levam um cidadão que não tem muitas vezes conhecimento da gestão pública a tirar conclusões precipitadas, colocando todos de uma forma equivocada numa vala comum. E é preciso reconhecer que do ano passado para cá, que é onde eu particularmente como vereador de primeiro mandato, tive primeiro contato mais próximo com o SAMAI nesse sentido de pleitos, que a comunidade nos procura muitas vezes para resolver problemas de falta de água, né, e outras questões, que a gente teve uma ótima gestão do SAMAI, né, do ponto de vista técnico, na época do presidente Luciano Camargo. E é preciso reconhecer isso aqui. Eu, como outros vereadores, que precisamos muitas vezes de alguma ação, né, de resolver algum problema para a comunidade, sempre fomos prontamente muito bem atendidos. Isso não só pela qualidade dele como gestor, mas também pelos servidores da casa, que prestam um excelente trabalho, né, e aqui é importante a gente reconhecer isso, o servidor de carreira, o servidor seletista, que veste a camisa do SAMAI.
que há sim pessoas ruins, como em todas as organizações públicas ou privadas. Você tem o servidor bom e o servidor ruim. No privado, funcionário bom, funcionário ruim. Agora, não é justo que uma minoria, que por vezes pode estar fazendo algo errado, manche a imagem de todo o grupo. Então é importante reconhecer que o SAMAI é uma autarquia séria, comprometida, com profissionais qualificados que vestem a camisa e que muitas vezes fazem muito além das suas atribuições. Então, feito esse reconhecimento, muito embora o antigo diretor-presidente tenha pedido para sair, fico feliz em ver a equipe que acabou assumindo ali a gestão do SAMAI, o secretário, agora diretor-presidente também, William Molina, a Ana Elise, com quem também já tive o privilégio de trabalhar, o Paulo, que eu conheço também a competência já de uma longa data, o Alan, que é um grande técnico que está fazendo um trabalho exemplar lá, o SAMAI também com uma comunicação muito boa, divulgando para a imprensa, para as pessoas, o seu serviço com antecedência. Então é importante a gente também saber que o ciclo aqui do PDCA desenhado, mostrando que foi feito um diagnóstico para poder fazer as ações corretivas para o SAMAI poder entrar, melhorar a sua gestão. A gente sempre tem que buscar aperfeiçoar cada vez mais os processos, que automaticamente resultam numa entrega melhor da qualidade de serviço do SAMAI lá na ponta para a população. E que, presidente, mais um minuto, porque para poder concluir, por gentileza. E que a gente vê, a gente viu de forma muitas vezes infundada, rasa, sem conteúdo, sem propriedade, denúncias serem apresentadas com o único motivo de atacar o SAMAI, atacar pessoas, criar um atrito político, denúncias essas sem fundamentação. Veio denúncia que era print de página de Facebook, de pizzaria, como se tivesse alguma relação com alguma coisa dentro da gestão do SAMAI, que a maioria foi arquivada pelo Ministério Público e as outras a gente espera que estejam sendo também apuradas e, claro, identificado algum erro, que os responsáveis sejam punidos. Mas a visita de vocês aqui hoje, assim como foi de uma forma recente com o próprio Paulo, Dr. Paulo e o antigo diretor-presidente, mostra que o SAMAI tem esse compromisso com a transparência e jamais se negou, jamais se omitiu de estar fazendo os esclarecimentos necessários. Então, tudo que foi apresentado não tem materialidade, não tem fundamento. Materialidade teve quando o diretor-presidente do passado comprou um apartamento com o cheque do SAMAI. Ali tinha materialidade. E aquelas mesmas pessoas são as que estão apontando o dedo agora para acusar o SAMAI. Mas, finalizando essa parte e chegando na questão da pergunta, mais 30 segundos, presidente, por favor. Eu gostaria de saber da parte do SAMAI, que tem na sua nomenclatura, o Serviço Municipal de Água e Esgoto, a parte do esgoto, que é algo que preocupa muito, não só os vereadores, mas toda a comunidade. E o secretário Molina sabe muito bem, leva os nossos indicadores, nossos índices de gestão para baixo por a gente não ter um único metro de esgoto residencial tratado, que está coletado, que está tratado. Como que está essa situação? E dentro desse planejamento de contratação de profissionais, se tem essa perspectiva, porque uma vez que a gente vai ter uma rede de esgoto, se vai ser própria ou terceirizada, isso vai ser uma decisão de gestão, a gente vai precisar de profissionais para estar ou executando ou fiscalizando esse contrato. Então, eu gostaria de saber, dentro desse contexto do esgoto, como que o SAMAI está tratando isso e quais as perspectivas a médio prazo, sobretudo agora com o marco legal do saneamento que abre um leque de possibilidades para a administração municipal estar fazendo concessões, parcerias, para a gente poder ter o esgoto tratado quanto antes na nossa cidade. Obrigado. Bom, vereador André, então, em relação ao esgoto sanitário, todos sabem da grande dificuldade que Brusque enfrenta em relação a isso, uma situação já bastante recorrente, já bastante discutida no nosso município. Só para a gente fazer uma resposta breve e objetiva, em 2020, na época da pandemia, foi lançada a primeira tentativa de PMI, onde várias empresas, na época 10 empresas, entraram com propostas para que a gente pudesse fazer a iniciativa do projeto de saneamento básico do nosso município. Na época, em razão da pandemia e outros motivos, acabou todas as empresas se afastando, sobrou uma única empresa que no final o projeto acabou não aprovado por uma deficiência constatada pelos engenheiros. Novamente, nesse mesmo caminho, até porque os recursos necessários para fazer o saneamento em Brusque, não teria, a Prefeitura de Brusque, muito menos o SAMAI, teria capacidade desse aporte financeiro. É pensado, sim, nessa solução através da iniciativa privada, e para isso foi novamente lançado a PMI, onde 8 empresas atualmente participam desse processo.
Nós temos recebido a visita de várias dessas empresas, eu não vou aqui citar nomes até para não ter direcionamento de uma ou outra, né? Mas nós temos empresas chinesas, uma empresa espanhola, uma empresa italiana, que demonstram grande capacidade de investimento. Nos está gerando um otimismo acima do normal, até porque todas as investidas que eles fizeram até agora, consultas, todo o material disponibilizado no processo para eles desenvolverem esse projeto, foi muito bem visto e temos recebido excelentes notícias a esse respeito. Nós estamos agora, até o dia 18, num processo ainda de entrega de material, respondendo questionamentos por parte dessas empresas. Aí incluem desde a quantidade de consumidores que nós temos hoje em Brusque, que óbvio que vai impactar depois futuramente na receita dessas empresas, inclui os processos hoje que já estão feitos, né? Nós temos as famosas manilhas aí que podem ou não ser reaproveitadas, então é feito um estudo nesse sentido também. Mas resumindo, vereador André, nós estamos com muita motivação, muito otimismo em relação a isso. 8 empresas interessadas e as 8 empresas devem apresentar a proposta ao final do processo. Obrigado. E no concurso público já está previsto engenheiro sanitarista. Perfeito. O vereador Rick, para finalizar. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, serventuários aqui da casa, imprensa e a comunidade que aqui nos acompanha, uma boa noite a todos. Eu queria cumprimentar o diretor Molina, a Anne, o Paulo, e primeiramente eu queria parabenizar por esse trabalho que foi feito nesses 30 dias. E, senhores, eu queria deixar um recado aqui para a comunidade que nós, quando a gente se torna um agente público, a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente fala. Não só aqui nessa tribuna, e eu quero falar sobre esse áudio que vazou também do procurador do município. Eu acho que quando ele fala que o SAMAI está virado num chapéu velho, tem que ter responsabilidade, a gente tem que saber o que a gente está falando, porque fere sim, fere o servidor que está lá trabalhando, e eu falo isso com prioridade e propriedade, porque eu tenho 3 tios meus que trabalham na prefeitura, e eu acredito que há mais de 20 ou 30 anos já. E quando a gente joga alguma coisa ao vento, até mesmo aqui nessa tribuna, nós vereadores, eu acho que tudo que é falado aqui a gente tem que ter responsabilidade e, no mínimo, a gente tem que ter prova do que a gente está falando. Né? Porque realmente, Molina, eu, se fosse servidor do SAMAI, eu ficaria ofendido realmente com tudo isso que aconteceu e eu faço das suas palavras as minhas. E também eu quero fazer aqui um agradecimento e dar os parabéns ao Luciano Camargo, que ficou à frente do SAMAI nesse 1 ano. Porque eu sou prova disso. Eu tenho uma residência no bairro Souza Cruz e a gente sofria com a falta de água há 20 anos. E em 1 ano ele resolveu o nosso problema de falta de água. Isso a gente escuta dentro de toda a cidade de Brusque. Que muitos problemas foram resolvidos nesse 1 ano de gestão. Né? Então hoje, com todos esses dados aqui que a gente vê, né, a gente vê que realmente o SAMAI ele não estava esse chapéu velho como foi falado. Todas essas denúncias que foram jogadas ao vento, em nenhum momento alguém apresentou alguma prova. E eu quero reiterar aqui a comunidade de Brusque também, o meu voto contra essa CPI, que queriam fazer aqui em Brusque, é justamente por causa disso. Eu acho que a nossa cidade, ela não precisa de circo, né? E também, senhor presidente, em nenhum momento essa Câmara de Vereadores ela se omitiu. Ela foi ativa, ela cobrou do Poder Executivo esclarecimentos, tanto é que hoje eles estão aqui, estão trazendo isso para a gente. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar o trabalho de vocês e eu quero parabenizar o trabalho de cada servidor que trabalha no SAMAI. Parabéns pelo trabalho de vocês. Seria isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. E a pergunta que eu iria fazer, o vereador André Vec já fez. Então, não precisa. Obrigado. Obrigado, vereador. Eu perguntei se mais algum vereador queria se manifestar. Acho que não. André também não? Pode ser? Então, para finalizar, o vereador André Resine. Vai dar um tempo ainda. Boa noite, vereadora, vereadores, ao público aqui presente, à imprensa, ao presidente da Câmara, aos nossos colaboradores, ao Molina, nosso diretor-presidente do SAMAI, a Anne, ao Paulo, né, o doutor Paulo. Muito obrigado pela presença. Eu vou nessa linha também do que o Rick
comentou aqui na tribuna, né? Primeiro, parabenizar os ex-diretores, presidentes do SAMAI, todos, entendo que tentaram fazer o seu máximo, né, e o melhor possível à frente da SAMAI, uma instituição de credibilidade, uma instituição que faz sim acontecer o dia a dia da nossa cidade, da nossa comunidade. Nós sabemos das dificuldades que né, essas instituições enfrentam no dia a dia, assim como o Poder Executivo também. Né? Nós vivemos um mundo que, infelizmente, né, a nossa cultura ela é mais de exigir, né, de cobrar, de criticar, de apontar o dedo, que elogiar e reconhecer também, né, algo que é positivo. Logicamente que todos têm que ser cobrados, nós sempre precisamos melhorar no dia a dia, isso não só na gestão pública e também na privada, assim como nós temos que melhorar sempre no nosso dia a dia, como família também, como ser humano. Mas, no mais, eu gostaria de agradecer também o trabalho prestado do diretor-presidente que saiu, né, o Luciano de Camargo, que fez um grande trabalho. Isso não dito só pelas bocas aqui, né, dos vereadores, mas sim de toda a comunidade brusquense. Todas as pessoas que precisaram da instituição foram sempre muito bem atendidos e de pronto atendimento foram realmente... A coisa aconteceu. Logicamente, nós falamos aqui do diretor-presidente Luciano, mas abaixo dele tem as outras diretorias, tem os funcionários, servidores públicos, que realmente eles é que fazem acontecer, né? Não adianta o gestor ou o capitão pedir para fazer, né? E se não tiver pessoas competentes, né, e pessoas com agilidade, realmente, conhecimento, e que possam realmente resolver os problemas do dia a dia, que não são poucos no nosso município. No mais, eu quero agradecer também o Molina, a Anne, o Paulo, né, de peito aberto, com pouco mais de 30 dias de trabalho, trazer aqui essas informações, né, logicamente que estão apurando outras situações ainda. Presidente, tem como deixar mais um minuto? Né, e trazer algumas informações. Nós sabemos que, como o André Vec falou, né, tanto no privado quanto no público, existem pessoas do bem, pessoas má, pessoas que fazem de coração e o trabalho com intensidade, com credibilidade, e outros, infelizmente, que não conseguem fazer e não entregam o que realmente nós precisamos. Mas nós sabemos, né, que a SAMAI vem fazendo um grande trabalho, sabemos também que estamos em ótimas mãos, né, o Molina saiu, né, da gestão para assumir também a SAMAI nesse momento conturbado. E realmente o que o Rick falou, eu confirmo aqui. Eu também votei contrário ao requerimento, né, que foi trazido aqui na Câmara sobre a CPI, porque nós vimos que foi feito lá em Brasília, foi feito um circo e nós não gostaríamos de fazer politicagem em Brusque. No momento que nós entendermos que precisa abrir uma CPI, com certeza nós vamos fazer ela aqui na Câmara também. Mas nós estamos muito bem respaldados com promotores, com juízes e com a nossa justiça, e com certeza, se tiver algum problema, vai cobrar e vai punir, né, quem fez isso aí. Muito obrigado e parabéns. Com a palavra, o vereador Nick Imoff. Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a todos que nos acompanham aqui na plateia, serventuários da casa, todos da imprensa, e os brusquenses que nos acompanham de casa. Bom, primeiramente, eu quero parabenizar por esse modelo de gestão que essa equipe está assumindo no SAMAI. Realmente a gente vê uma necessidade de renovar algumas questões administrativas, né? Toda essa questão de contratação pessoal, de pessoas para realmente trabalhar. A gente fez uma reunião aqui da Comissão de Desburocratização da Construção Civil e o próprio Juliano, que esteve aqui representando o SAMAI, ele fez um apontamento que não tem nenhum engenheiro civil para fazer análise de projeto, para prestar serviço de engenharia civil no SAMAI. Isso chega a ser um absurdo, né? Uma autarquia desse porte, desse nível, não ter um engenheiro civil para estar trabalhando ali para servir a população brusquense.
Eu, particularmente, né, quando a gente fala na questão de todo esse circo que se tentou se construir com relação à CPI do SAMAI e tudo mais, eu não tenho nenhuma reclamação a fazer do Luciano, muito pelo contrário, sempre foi muito prestativo, sempre que me atendeu muito bem, sempre de prontidão, e eu quero até externar esse atendimento ao Molina, que continue esse exemplo de atendimento. Busque tentar resolver, muitas vezes a gente não consegue resolver de imediato, mas analisar uma proposta, muitas vezes estava junto com o Dr. Paulo em alguma reunião, tentar levar alguma proposta para a comunidade mais carente, para as pessoas que ainda... A gente tem um relevo muito difícil em Brusque, com bastante morro, com um relevo muito alto. Então, assim, a gente tem várias dificuldades, a SAMAI passa por dificuldades em levar, em alguns locais, abastecimento de água, mas que a gente busque cada vez mais solucionar esses problemas que muitas vezes são pontuais, mas abrangem um número considerável de famílias. É isso que o Luciano que eu via, que ele vinha tratando de forma bem abrangente, tentando resolver todos os problemas desses locais. E com relação à denúncia, até a vereadora Marlina comentou que é importante a gente investigar e ir atrás dessas denúncias. Com certeza, se a gente tem uma denúncia, fazer a investigação, analisar os fatos, isso deve ser tratado com extrema seriedade. Mas isso não significa que se pode vir na tribuna e fazer um monte de acusação falsa sem fundamentação. Então, denúncia, analisar, investigar de forma séria é importante. Mas jogar palavras ao vento, acusando as pessoas sem ter uma prova concreta, como a gente viu acontecendo, isso deve ser tomado de forma delicada e cuidadosa. Serão essas minhas palavras, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais alguém? Então, nós vamos suspender a sessão por 3 minutos. Né? A Molina também não quer se manifestar? Bom, aproveitar então para agradecer a paciência dos senhores, né, de nos escutar, de que a gente pudesse vir aqui realmente apresentar esse primeiro 30 dias. Já nos colocamos à disposição para que brevemente a gente possa retornar a essa casa. Nós estaremos dando continuidade a esses processos, fazendo com que todas essas denúncias, né, que foram apresentadas, elas sejam encaminhadas até o final, podem ficar certos disso. Isso é um compromisso que nós temos, né? O doutor Paulo tem cobrado bastante sobre isso. Na questão das denúncias sobre os servidores, nós sabemos sim, apesar de tudo que foi dito, que precisamos de algumas correções, até por questões legais. Eu espero que os servidores também entendam isso. É importante que a gente tenha um consenso, tenha uma ideia que vá na mesma direção, os servidores trabalhando junto para que a gente possa alcançar, dentro desse processo, que é bem difícil, é muito difícil, mas a gente consiga alcançar, então, a legalidade de todos os processos que a gente vai enfrentar pela frente. Ok? Me coloco, presidente, à disposição, assim que os senhores acharem necessário voltar a essa casa. Muito obrigado a todos. Obrigado, secretário. Obrigado a Anne. Obrigado, Paulo. Então, nós vamos suspender por 3 minutos.